pensam que pelo fato de serem líderes são heróis, não tem nada a ver. Na verdade, ser responsável do grupo jovem não quer dizer que você seja um herói, não. O herói é o que tem o poder de socorrer. Então, se você está no nosso meio e não socorre, você não é herói. Você pode ser obreiro, você pode ter um uniforme, você pode ter um título. Você pode ter um título, sim, foi confiado um título a você. Na verdade, quando Deus te chamou, Ele chamou porque acreditava que você não ia estar preocupado com o título, e sim com o chamado dele para se tornar um herói e salvar, ajudar, colocar a sua vida à disposição dos menos favorecidos, e principalmente aqueles que um dia estiveram conosco e hoje estão nas garras do diabo. Ontem nós estivemos em Aê Carvalho e foi muito bacana. A caravana Atos dos Apóstolos está sendo uma bênção. Os obreiros estão se renovando de uma maneira gloriosa, porque ali ele tem que enfrentar o diabo. Não tem para onde fugir, não dá para fugir. O obreiro está ali, o diabo também. Ou ele deixa o jovem manifestado e sai correndo, ou tem que enfrentar, porque são muitos jovens, mas são muitos jovens manifestados, centenas de jovens, dezenas de jovens, muita gente. Na verdade, vai manifestando o tempo todo. Na hora da palavra manifesta, na hora da luz do Espírito Santo manifesta, na hora do batismo manifesta, o tempo todo. O tempo todo. Na hora da oração de libertação, o jovem é demônio para tudo quanto é lado. Muitos demônios. Quem é um herói parte para cima. E eu fico só observando muitos obreiros sem unção no nosso meio. Líderes de tribo que são obreiros sem unção. Porque o diabo pinta e borda. O diabo joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro, bate no obreiro. Sabe o que é isso? Falta de unção. Falta de enfrentar o capeta. E aquela situação do dá o sai, o restinho, o rabinho, o pouquinho, e não sai. Esquecendo que você só tem que mandar uma vez no nome de quem? Acorda a pessoa, porque você não já mandou sair? Aí o diabo fica. Foi no teu nome que você expulsou? Foi no nome de quem? Tem que sair? Lógico. Então não fique com essa de sai, não sai. Você não mandou? Meu filho, acorda, jovem, acorda. Acorda. Porque você tem que fazer uso de uma coisa chamada fé e autoridade. A autoridade para mandar embora. E a fé, que é a certeza que você usou a autoridade e mandou embora. E fica aquela coisa, fulano, sai. Ai, voltou. Não existe voltar se você expulsou. Porque a Bíblia diz que o espírito maligno, ele sai. Ele sai. E ele tem que sair mesmo. No nome de Jesus, ele tem que sair. Não pode ficar. Ele tem que sair. Então, se você fica titubeando, se vai, não é porque você está duvidando. E essa caravana está sendo excelente, porque nós estamos descobrindo se existe heróis no nosso meio. E está motivando, está passando espírito para os jovens quererem ser obreiros, porque os jovens ficam olhando vocês, rolando com o demônio, porque no momento que a gente dá a ordem para o diabo entregar a vida do jovem. Você já viu o vídeo que está no Força Jovem Brasil? Quem já viu? E por que os demais não viram? Sabe por quê? Porque você talvez entre no Facebook, você entra em qualquer outro tipo de site, mas no site da Força Jovem, você não tem coragem de entrar, porque não te interessa isso, porque você só é líder da Força Jovem. Porque é vergonhoso o teu pastor vir agora aqui e perguntar se você viu o vídeo da caravana Atos dos Apóstolos, que está na página principal do Força Jovem Brasil, e você não ter visto. É sinal que você que tem acesso, e dizer para mim que não tem acesso à internet é mentira. Hoje em dia a internet tem tudo quanto é lugar. Você vai no McDonald's, compra um lanche que ele te dá 10 minutos para você acessar qualquer site. No seu trabalho tem internet, na sua escola tem internet, tem uma lan house do lado da tua casa. É mentira. É falta, sabe de quê? De ter esse envolvimento. Não é perito. É o que nós estamos batendo para o dia 8, a consagração do quê? Não é perito. Hoje eu fiz reunião com os pastores de todo o Brasil, todos os pastores da Força Jovem do Brasil. Tem pastores que tomam conta de região, do grupo jovem, estaduais, e falei com os pastores que tem pastor que não é perito. Ele está ali porque o bispo, alguém colocou, mas ele não é perito no que faz, mas tem que ser. Ele tem que ser perito. Naquilo que você executa, você tem que ser o melhor, mas tem que ser esforçado.
Porque não pense você que eu só vivo o grupo jovem enquanto estou aqui pregando para você, não, ou enquanto estou na igreja. O grupo jovem corre nas minhas veias. Meu sobrenome é Jean Madeira FJB, você está me entendendo? É isso. Mas não é da boca para fora, não. Os que vivem comigo mais próximos sabem que eu respiro isso, eu vivo isso, eu sonho com isso. Para você ter uma ideia, eu sonho com as reuniões da Força Jovem, eu sonho com o bispo falando comigo, eu vivo isso, até dormindo, enquanto descansa, carrega a pedra, porque você não pode parar. Mas sabe por quê? Porque os meus objetivos são grandes. Eu não sou uma pessoa que estou aqui pensando só no momento, eu poderia me dar por satisfeito. Afinal de contas, era um jovem como você, da Força Jovem, fui colocado como líder de tribo, responsável de uma igreja, fui levantado obreiro, fui auxiliar de região, responsável de região de grupo jovem, tomei conta de um bloco, já fui pastor de um estado. Hoje a gente está aqui, graças a Deus, tendo a oportunidade de liderar os jovens de todo o Brasil. Estamos passando trabalho para a América Latina, para a América do Sul. Só que é o seguinte, eu sei que o que Deus tem preparado é infinitamente maior do que tudo aquilo que eu penso ou aquilo que eu quero. O que Deus pode fazer em mim é algo que não fez na vida de ninguém. Só que eu tenho que me colocar à disposição como ninguém um dia se colocou. Esse é o problema. Muitas pessoas querem aqui, é igual o rapaz, eu quero fazer a obra, eu quero ser pastor. Você quer sabe o que você quer? Ser sincero, filhinho, acorda. Desculpa até o termo aqui que eu estou falando, mas é uma realidade. Você só quer estar na frente de alguém. Só para dizer que é. É só para dizer que é. Só para dizer que o título, não, meu pastor foi. E todo mundo chamar de Senhor. Ô Senhor pastor, pelo amor de Deus. Ou você quer ser esposa, diz por isso, para te chamar de dona. Quando você ficar velho, vão te chamar. Já me chama de Senhor, de Senhor, Senhor. O pessoal da rua, o incrédulo não me conhece, mas me chama de Senhor, porque olha para mim, isso aqui não é um garoto. O Senhor, vou numa loja, o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo, me chama de Senhor. Está me entendendo? Você tem que entender que você tem que se tornar perito naquilo que você faz. Nós vamos agora, no dia 7, encher essa igreja universal. Sim ou não? Sim. Vai com força total? Sim. Mas não é porque foi uma missão dada, não. É porque está dentro da gente. Você vê que o Espírito Santo, a campanha do Espírito Santo só aconteceu para que nós recebêssemos o Espírito Santo, fôssemos renovados para buscar quem está o quê? Afastado. Porque Deus não dá nada de graça não, pessoal. Ou você acha que recebe o Espírito Santo para falar, calma, eu canto, trabalhar, eu canto, trabalhar. Ainda ele canta, ela cita, ele canta, ele brocha, eu canto, trabalhar. Cala, eu canto, ela cita, ele canta, ele brocha, eu canto, trabalhar, eu canto, trabalhar. Ainda ela canta, ela cita, ele canta, ele brocha, eu canto, trabalhar. O que você entendeu? Adiantou alguma coisa? Eu não recebi o Espírito Santo para falar em línguas para você. Porque o dom de línguas não quer dizer que, pelo fato de tê-lo, eu sou o bambambam, eu vou arrebentar, ou por isso vou ganhar almas, porque tenho o dom de línguas. Foi-me dado o Espírito Santo para poder estender a mão a quem precisa. O dom de línguas é um momento onde eu e o meu pai, a gente tem o nosso envolvimento. É o momento em que o noivo entra na recâmara com a noiva. É o meu momento de intimidade, eu e o meu Deus. Mas foi-me dado o Espírito Santo, e a você também, para se cumprir o que eu falei agora. A um herói concedi o quê? O poder. Porque o Espírito Santo é o quê? Poder na nossa vida. Mas poder para fazer o quê? Socorrer. A um herói concedi o poder de socorrer. Foi-me dado o Espírito Santo para que eu pudesse socorrer. Eu não recebi, nós não recebemos o Espírito Santo para ficarmos falando em línguas. Você vê que o bispo logo veio com a campanha para a igreja toda. Ou o seu pastor está falando que é só os grupos que vão trazer? É a igreja toda. Você recebeu o Espírito Santo? Recebi, então vai ganhar mais. Porque foi para isso que fomos chamados. Nunca se esqueça, eu trago isso comigo. Se Deus me deu o Espírito Santo só para poder ser salvo, então na hora que eu fosse batizado eu teria que o quê? Morrer. E acabou. Porque eu corro o risco de perder a salvação. E está escrito que Deus se alegra na morte dos seus santos. Olha o perigo que você corre. O que te mantém vivo é o valor que você tem para as almas, pelas almas. O que te mantém vivo é o valor que você tem pelas almas. É o que nós costumamos falar entre nós pastores. O bispo Macedo então não vai o quê? Morrer. Jesus volta, mas
mas ele não morre. Porque se é pelo valor, pelas almas, então Jesus volta e ele não morre. É uma questão de lógica, é uma questão de você usar um pouco a sua inteligência. Não precisa nem você ser matemático, não precisa você ser formado, não. É uma questão de lógica. Deus te deu o Espírito Santo para você fazer uso dele para salvar alguém. Por isso, no dia 7, e esse é o espírito que você tem que passar. Outra coisa, pessoal, vamos parar de dar qualquer alimento para os nossos jovens? Porque quando você vem aqui, eu te ofereço qualquer coisa. Por acaso o que eu falo aqui, o que Deus nos usa para falar, é repetitivo? Cada dia, cada segunda-feira você vem, repare, a igreja está quase cheia. E hoje, a maioria está no Brás e Santo André. Antigamente, juntava todo mundo e não dava metade. Agora, a igreja está aqui com a Zona Sul, algumas pessoas, e quase está cheia. E está lotado lá o Brás, está lotado Santo André, todo mundo acompanhando. Sabe o que é isso? É porque Deus está querendo dar para a gente, então Ele está arrebanhando quem quer. Você quer? Então pega o Espírito e não retenha, porque o que tenho recebido tem passado para vocês. E isso tem que ser distribuído para todos os jovens. O que você recebe aqui, amanhã você tem que passar. Amanhã você tem o telefone dos seus líderes que não vieram, liga para eles. Você tem o contato dos jovens, manda e-mail. Passe o Espírito. Fale para o jovem que ele recebeu o Espírito Santo para ganhar almas. Até porque se não me falha a memória, eu fui batizado no Espírito Santo no dia 27 de abril. Porque acho que 17 de abril eu fui batizado nas águas e fui batizado no Espírito Santo 10, 15 dias depois. Eu acho que foi mais ou menos 27 de abril. Mas sabe por que eu fui batizado? Foi quando nasceu o desejo de fazer alguma coisa para Deus. Eu estava no banco assistindo reunião e falei, estou cansado de ficar aqui, eu quero fazer alguma coisa. Eu só estava com 3 meses, 4 meses na igreja. Falei, estou cansado, eu quero fazer alguma coisa. No momento em que eu disse, eis-me aqui, Deus falou, sozinho tu não vai. Eu me dou por você, me deu o Espírito dele. Ah, meu amigo, virei um touro selvagem diante de Deus. Eu nunca mais parei. Prova a nós aqui. Eu nunca mais parei. Você acha que alguém teve que ir lá, Giana, por favor, gente, volta para a igreja? Não. Esses são os fracos. Nós vamos buscar quem? Porque Jesus te fez forte. O fraco tem que ser buscado. Os jovens que nós vamos buscar são o quê? Fracos. Exatamente. Esses jovens são fracos. Eles são fracos. Então, meu amigo, você é o forte. Vocês estão me entendendo? O fraco precisa do forte para a sua defesa. Você é o quê? Forte. Por isso, até porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, ou o espírito de Deus é fraco. Então a força de Deus está dentro de você, cara. Nós recebemos esse espírito para poder buscar os fracos. E no dia 7, nós estaremos buscando esses fracos. E fazendo o fraco virar o quê? Forte. Porque Jesus falou, diga ao fraco. Exatamente. Você vai falar para o fraco que ele é o quê? Forte. E ele vai ser? Forte. Porque Deus disse, haja luz, e houve o quê? Luz. É o poder da fala, é o poder da palavra. Você vai dizer para o jovem que está chegando, fraco, que ele é o quê? Forte. Exatamente. E no momento que você disser para ele que ele é forte, ele vai ser o quê? Forte. Mesmo sabendo que ele chegou fraco. Por isso que você não pode tratar os jovens que nós vamos receber no dia 7 como coitadinhos. Eles são coitadinhos? Não. Até porque a pior coisa que tem é você tratar uma pessoa com pena. Isso é ruim. Mostre para o jovem que ele é o quê? Porque aí você vai despertar o leão que tem dentro dele. Porque na verdade existe um guerreiro dentro de cada rapaz, de cada moça. Mas às vezes precisa ser despertado. E é você que é forte, que tem que despertar essa força naquele que está fraco. Deu para entender? Então repare que tudo que está acontecendo na igreja
é para crescimento do reino de Deus. Dia 7 agora, às 7 da manhã, vamos resgatar os fracos. Vamos falar que eles são o quê? Fortes. A caravana Atos dos Apóstolos está arrebentando, fazendo um trabalho muito bonito, libertando, batizando nas águas do Espírito Santo e recrutando moças e rapazes para serem obreiros e obreiros para serem o quê? Pastores. Nós já temos 71 fichas de rapazes para fazer a obra. Com sábado e domingo agora, nós vamos fechar um pacote de pelo menos 100 e estaremos levando todas essas fichas, todos esses rapazes ao bispo, para que então possamos levantar novos homens, grandes homens de Deus para fazer a obra, porque na verdade, deixa eu te explicar, a juventude de hoje precisa de apoio. Não existe ninguém que esteja disposto, ou um ou outro, que esteja disposto a estender as mãos para poder. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A juventude precisa de mim, precisa de você. Está escrito que se nós não fizermos alguma coisa, se nós não clamarmos, as pedras é quem iriam clamar. Será que é necessário uma pedra inoperante, parada, que não serve para nada? Deus vai ter que usá-la. Se pode usar você com tudo que você tem, com todo o talento que você tem. Mas para isso, repare, olha como é que Deus faz. Vai ter a consagração dos peritos, é ou não é? Porque Deus não quer que você seja simplesmente mais um no meio de uma multidão. Porque, meu amigo, você não pode ser considerado mais um no meio de uma multidão. Você não é. Não aceite ser mais um no meio de uma multidão. Você tem que ser perito naquilo que você faz. Está escrito, veja o homem perito. Sobre reis tem que ser posto. E não junto ao quê? A plebe. Quem é perito tem que estar por cima. E afinal de contas, você é um líder. Acredite-se que você seja o quê? Perito. Para desarmar essa bomba de vida que a juventude tem vivido. Essa é a obra que a Força Jovem tem feito. A Igreja Universal tem feito. Nós mudamos a pessoa por dentro e com as parcerias mudamos aonde? Por fora. Porque o jovem chegou para mim dizendo o seguinte, eu não sei o que fazer. E nós conseguimos dar a ele uma direção, socorrer. A um herói concedi o poder de socorrer. Encontrei Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Domingo agora, dia 8, é a consagração do quê? Dos peritos. Vamos ver se você é ou não, veremos se você é ou não perito, porque perito é aquele que dá a vida para poder desarmar a bomba. Perito é aquele que dá a vida, esse é um herói para poder socorrer alguém. Bombeiro é um perito, sim ou não? Ele dá a vida dele para enfrentar as chamas, para tirar alguém das chamas, livrar a pessoa da morte. Você é um perito, nós somos um perito. Essa juventude está morrendo, precisa do nosso apoio. Cabe a mim, cabe a você fazermos alguma coisa, e nós vamos fazer. Aí eu pergunto, para continuar. É isso aí. Isso tem que continuar. Mas como continua? Quando você pega isso e leva para os seus jovens. E faz deles líderes como vocês são. Faz dele perito como você é. Você não é um passador de informação. Você é o quê? Passador de espírito. Você passa o que está dentro de você. Nós não falamos daquilo que não vivemos. Pregamos uma realidade de vida. Pense nisso. Uma outra coisa que me chamou a atenção e quero dividir com vocês. Líderes que dizem ser peritos, mas não conhecem o trabalho da Força Jovem, não são criativos. Você toma conta de uma igreja, toma conta de um projeto, você é da área educacional, você é da área social, você é secretária, seja lá o que você faz dentro da Força Jovem, mas você não consegue desenvolver um bom trabalho, você não é bom no que faz. Você não consegue ornamentar essa árvore. Não tem ideias, falta sabedoria. Grava o que eu vou te falar. Um homem sem ideias é um corpo sem espírito. Um homem sem ideias é um corpo sem espírito. Você tem que ser criativo. Fazer do limão uma limonada. Limão é amargo pra caramba. Dá pra chupar limão? Até dá, mas a careta. Mas quando você toma um copo de limonada geladaço, como é que é? Desce
É ou não é? Pede até mais. Pede até mais. Mas o limão ninguém quer chupar. Porque nós somos as pessoas que fazem do limão uma limonada. Você faz de uma situação ruim algo muito bom. Você chega o jovem para a gente que a sociedade expulsa. O mundo não aceita, porque nós já recebemos aqueles que estão na rabeira da cadeia alimentar. Já reparou? Só vem para a gente o caco. É ou não é? O bagaço da laranja. Você pergunta, ó, qual é o seu nome? Fulano. Como é que você está? Tomando. É ou não é assim? Quem aqui você atende muitos jovens que chegam para você o bagaço? Levante as mãos aí, deixa eu ver. Não é só o bagaço? Como é que você está? Olha, eu uso droga. Que droga? Tudo. Tudo. Você já usou maconha? Já. Cocaína? Já. Cigarro? Bebo de cair. Crack. Tem 2 pedras aqui no bolso. Não é assim? Quantos jovens chegam para a gente? Vá nas caravanas, o altar, eles jogam, o pastor Souza testemunha, carteira de cigarro, trouxinha de maconha, depois a gente pega tudo e joga no lixo, ou então queima. Os jovens se desfazendo, eles chegam para a gente o bagaço da laranja. Meninas que passavam de mão em mão. De mão em mão. De mão em mão. Se a menina não se respeita, pergunto quem vai respeitá-la. Mas talvez ela não teve dentro da própria casa o devido respeito. Porque aos 5 anos, 6, 7, 8, um dos seus próprios familiares. O próprio pai não a respeitou. Então aquilo virou para ela algo muito normal. Ou quantos chegaram para a gente, como o testemunho que nós colocamos no Aqui Dia, a menina falou que desde 10 anos tentava suicídio, porque sofria o abuso dentro de casa. Aos 15 tentou de vez acabar com a vida dela. Se você acessasse o site, você ia ver. Está lá. E é essa juventude que tem chego até nós. E se nós não fizermos alguma coisa, eu pergunto, quem vai fazer? Ninguém. O mundo que nós vivemos, cada um pensa só no seu umbigo. A verdade é que o mundo é tão competitivo, já está tão difícil viver, que dificilmente alguém para pensar em alguém, no próximo. Muito mal pensa em si para tentar sobreviver. Mas quem tem o coração solidário, quem pensa no próximo, pensa como Deus. E quem está disposto a ajudar está um passo na frente de qualquer outra pessoa. Porque essa pessoa é uma pessoa que tem um coração solidário. É uma pessoa que Deus pode contar. É uma luz aqui nesse mundo tenebroso. Essa pessoa somos nós. Se coloque à disposição e conduz os teus jovens a se colocar também a essa disposição, a ajudar os menos favorecidos. O professor Leonardo abriu espaço da faculdade em Santana para que quinta-feira nós possamos evangelizar, falar do Jesus que a gente vive, do Jesus jovem. Porque eu não sou fanático. Eu não me sinto. Viu o Thor? Viu não? Perdeu. Não viu o Thor não? Eu vi. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Viu o Rio? Viu não? Ele perdeu. Muito maneiro, muito maneiro. Agora quero ver o Eu Sou o número 4. Tu viu? Show de bola, né? Meu irmão, a vida continua, você entendendo? Nós não chamamos uma juventude para se tornar crentes fanáticos. Bíblia. Não é isso não. Não dá. Nós temos que fazer com que eles tenham a vida deles em Jesus. A vida continua. Vai poder curtir o cinema deles, jogar o futebol